Oh, look, a search bar. Wait, no, that's something much bigger. That's an entire job, a project, a mission. You're doing what? Writing code? Spinning up servers? Visualizing incredible, whatever that is. Huh? That's AI. And it's making people all over your company say things like, I want that. And your analysts are like, I want AI to run all the scenarios. Over in IT, it's, I want AI to run everything. Which is great because customers are saying, I want AI to know what I want. When you know that, it leads to big ideas at massive scale. And that thrills the CEO. So she's all, I want AI to give us an advantage. But guess what? The competition's saying, make my advantage bigger. And I want it now. And all those demands fall on you. And you're thinking, that's not possible. But I'm here to tell you, don't sweat it. Help is here. Solutions that can harness the power of AI to turn your business into an autonomous digital enterprise, able to optimize every aspect of your business, transforming whole industries, evolving supply chains, capturing market insights, creating breakthroughs, pinpointing customer desire, cutting red tape, building a self-service enterprise. That's what BMC does. Because in the age of AI, business must move faster than humanly possible. And with BMC, it can. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao BNC Webinar de hoje sobre Helix AI Ops e também Netrio, na nova era da gestão de redes. Nós veremos hoje, inclusive, como chegar além dos ventos solares. E espero que entenda muito bem o trocadilho. Bom, durante o webinar de hoje, fique à vontade para postar as suas dúvidas na seção de perguntas e respostas. Nós iremos respondê-las ao longo da sessão. Caso não haja tempo para responder todas, com certeza entraremos em contato após o webinar. Pode passar para o próximo. Bom, eu sou Ítalo Freitas, gerente de produtos aqui na BMC, e hoje, junto comigo, estão Alex Prieto, diretor de vendas, e também o Rafael Ulloa, Solutions Engineer e também especialista nas soluções de AIOps e Netrio, objeto do nosso webinar de hoje, que compõem o nosso portfólio de observabilidade. Juntos nós vamos demonstrar como que a BMC ela está capacitando empresas a garantir operações mais eficientes, ágeis, também resilientes, e impulsionando a transformação digital e a gestão proativa em suas infraestruturas. E para dar início, vamos falar um pouquinho sobre a agenda. Bom, nós veremos uma breve introdução, o que é Netrio, o que faz, como se posiciona e como que isso se conecta, como que este produto se conecta muito bem ao portfólio da BMC, com o BMC Helix. Também nós falaremos um pouco sobre os desafios da gestão de serviços e como que Netrio se posiciona nesta nova era. Teremos uma demonstração prática, teremos alguns casos de uso práticos, né, onde clientes estão usando o Netrio e que desafios estão resolvendo e quais os benefícios estão alcançando. E teremos uma demonstração prática, né, vendo ao vivo aí como que Netrio e a plataforma Helix AIOps funcionam, interagem nativamente para poder resolver esses desafios apontados durante a introdução. E, por fim, faremos um breve wrap-up da sessão e esperamos que vocês usufruam de todos esses, de tudo que foi planejado para hoje. E para nos ajudar com a introdução deste tema, eu convido Alex Prieto para poder introduzir o tema de hoje. Obrigado, Italo. Bom dia e obrigado pela participação de todos vocês. A primeira pergunta é por que BMC adquiriu Netrio no mês de maio deste ano? A BMC já contava com capacidades de observabilidade de infraestrutura, capacidades de ingesta de data, capacidades de conectividade com clouds públicas para observabilidade e monitoreo, mas BMC não contava com capacidades de observabilidade de rede e não contava com capacidades de
Application Performance Monitoring, de observabilidad de rendimiento de aplicaciones. BMC quería complementar estas capacidades para poder contar y poder ampliar nuestras capacidades de observabilidad, aunque he conocido en la industria como full stack. BMC es capaz de tener observabilidad de todos los componentes de un servicio digital. Ter observabilidad implica ter visão sobre los eventos, las métricas, logs, rendimiento de cualquier componente. Y a BMC decidió que Netreo era la solución perfecta, porque Netreo como compañía cuenta con dos soluciones no portfolio, una solución de observabilidad de redes y una solución de observabilidad de rendimiento de aplicaciones. Nesta sessão vamos falar especificamente da solução de gestão de redes e de observabilidade de redes de Netreo e como complementa. Passamos à próxima, por favor. E como complementa a observabilidade de Netreo? Netreo, como solução de observabilidade de rede, melhora a visibilidade holística de toda a infraestrutura de TI, sumando, acrescentando as capacidades de BMC. E, portanto, acelera a resolução das falhas com uma integração nativa com o portfólio de Helix, que já temos disponível. E, dessa maneira, somos capazes de ter um gerenciamento completo de todo o stack de TI e ser capaz de, acima disso, proporcionar nossas capacidades de AIOps que já são reconocidas por os analistas e por os clientes. De tal maneira que nossa solução de AIOps dispone de muita mais data para poder poner a trabalhar esses algoritmos e poder ser capaz de identificar de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada os problemas, prevenir indisponibilidades e acelerar o gerenciamento de mudanças e mitigar riscos. ¿Y por qué BMC decidió adquirir Netreo específicamente entre otras opciones que podían estar disponibles en el mercado? Pasamos a siguiente, por favor. Las tres principales razones por que BMC elige Netreo como la solución que es el complemento perfecto para el portfolio de Helix es porque Netreo es una solución muy fácil de utilizar para los administradores. Es una solución que reduce a carga administrativa y aumenta la eficiencia. Y nos vamos a ver más adelante como otras soluciones no mercado, como SolarWinds, como Logic Monitor, o normal es un ratio de un administrador por 1000 dispositivos. En Netreo, la solución es tan fácil de utilizar, es tan escalable, que você puede tener un administrador para gerenciar 5000 dispositivos. Es muy hacer onboarding de dispositivos, escala de manera muy fácil, los dashboards son relatorios o cuadros de mando son personalizables de manera muy sencilla. Es una solución muy sencilla para optimizar también la visión de red, una visión unificada de métricas, una garantía de una experiencia óptima de usuario. Y también es una solución muy fácil a la hora de suprimir alertas falsas, de eliminar fatiga de alertas, tormentas de alertas. Es una solución que proporciona topología automatizada de una forma muy sencilla y muy fácil crear relatorios dashboard para cualquier visualización. De tal manera que esta integración con Helix AIOps y con ayuda de asistencia de inteligencia artificial generativa que ya está disponible en la solución de AIOps, va a ayudar a un análisis predictivo mucho más exacto, con una causalidad de impacto, optimización de la capacidad de gerenciamiento de llamadas de un servicio digital completo, no solamente incluyendo a parte de infraestructura de computación, a cloud e ingesta de datos de otras soluciones de observabilidad, más también da parte de la red que es tan importante para un servicio digital. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, en donde Italo nos va a explicar un poco más en detalle esos diferenciadores y por qué Netreo es esa solución perfecta para el portfolio de BMC. Muito bem. Obrigado, Alex, pela introdução. Então, como podemos ver,
Netrio, com a simplicidade que apresenta, está impulsionando aí uma nova era na gestão de redes, com as soluções que vão muito além das abordagens tradicionais e fazendo isso através de automação, inteligência artificial, não apenas facilita o trabalho das equipes, mas melhora a prestação dos serviços, né? Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo agora e entender como que Netrio e também BMC Helix AIOps formam uma combinação poderosa para entregar essa solução completa de observabilidade e automação. Como já estão vendo aí no primeiro slide desse tema, nós vamos começar falando sobre uma das funcionalidades essenciais que o Netrio traz, que é o onboarding zero touch. E o que isso significa, né? Esse recurso ele automatiza, inicia obviamente automatizando a descoberta, também a integração e a configuração de dispositivos na infraestrutura, tanto existentes como novos, eliminando intervenção manual. Então, é fazer um onboarding, ou seja, trazer a ativação desde o zero, mas mantê-la atualizada, sem que haja intervenção manual, o que já traz aí um alto nível de automação para a plataforma, que a plataforma traz para o uso no dia a dia. E ela faz isso utilizando modelos baseados em regras para garantir que os dispositivos sejam configurados rapidamente e com precisão. E através dessa automação, é possível reduzir em até 90% o custo da administração. Vocês viram o Alex comentando, por exemplo, que uma pessoa passa a poder conseguir administrar pelo menos 5.000 dispositivos. E também uma redução de até 98% o tempo do onboarding, que é o tempo necessário para a ferramenta entrar em produção por completo. Ou seja, uma ativação muito rápida, mesmo em infraestruturas muito grandes e com algum grau de complexidade. E como que isso é evidenciado, inclusive, em estudos, né, em casos de estudos de caso, alguns deles que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. E esse recurso, por si só, ele já torna o gerenciamento de redes muito mais eficiente e mais ágil. Pode passar para o próximo. Netrio também oferece uma observabilidade completa de rede, permitindo que as equipes de TI elas visualizem, mas também otimizem o desempenho em tempo real. E isso faz através de dashboards personalizados, também relatórios automatizados, que centralizam informações críticas num lugar só. E, desse modo, quando algum problema ele é identificado, notificações podem ser enviadas diretamente para o agente que necessita ir a tratar daquela situação, ou para um grupo de pessoas, ou mesmo um sistema imediatamente, seja por mensagens, talvez de um dispositivo móvel, ou também com ferramenta integrado ali com ferramentas de troubleticket, por exemplo. E com até 3 anos de armazenamento de dados, o planejamento de capacidade, também a análise de tendência, torna-se muito mais eficiente, ajudando a identificar e solucionar problemas antes até mesmo que eles possam impactar as operações, seja gerados por histórico de falhas, mas principalmente, não menos oportuno, de também atuando no crescimento, em avaliar o crescimento necessário dessa infraestrutura, com a análise de capacidade. Pode passar para o próximo, por favor. E um grande diferencial que Netrio traz é a eliminação de ruídos com alertas inteligentes. E ele faz isso ajustando automaticamente os alertas para reduzir notificações que sejam irrelevantes. Desse modo, pode ajudar as equipes de TI a focar nas questões mais críticas, o que é fundamental. Imagina que alguma situação que está acontecendo, ela não raro, ela espalha, né, reverbera entre diferentes dispositivos da infraestrutura, atacando até aplicações e a experiência do usuário. Então, a equipe acaba se dispersando, a equipe de TI dispersando para poder entender qual que é o problema. O Netrio faz é poder apontar com muita precisão qual que é a causa raiz, especialmente quando está associado à infraestrutura. E mais para frente vocês vão ver que isso associado também com uma camada de AIOps de BMC Helix se estende inclusive a camadas adicionais
não somente a infraestrutura. Mas Netrio consegue trazer uma precisão muito grande, uma vez que ele faz isso sendo uma fonte central de dados precisos, representando uma fonte única da verdade aqui no caso. E essa tecnologia, para ter uma ideia, ela é capaz de reduzir em até 99,2% o ruído de alertas, como nós já temos visto em clientes, inclusive do setor público, o que melhora a produtividade, também ajuda a reduzir o tempo necessário para resolver os incidentes, né? Uma vez que os eventos, quando causando algum impacto, acaba sendo gerados incidentes e mais equipes acabam sendo envolvidas para resolver. Então, isso reduz em até 99,2% em ruídos. E integrando-se facilmente com ferramentas de gestão de serviços, como BMC Helix, ITSM, mas como nós veremos logo mais, outras ferramentas também de ticketing é possível. Pode passar para o próximo. E com Netrio, os relatórios eles podem ser criados instantaneamente, a partir de qualquer página ou visualização. Isso ajuda bastante na otimização dos dados, porque o relatório pode ser criado instantaneamente com a tela que se está observando, sem a necessidade de habilidades técnicas excepcionais com SQL, por exemplo, para poder puxar queries específicas e montar uma dashboard ou um relatório que às vezes pode tomar aí algumas horas ou até dias. Com Netrio, a produção de relatórios é muito rápida, instantânea daquilo que se está observando no momento. Isso facilita o processo, né, de geração de relatórios personalizados, também com gráficos comparativos, utilizando métricas sob demanda ou métricas agendadas, e com a análise histórica e o armazenamento histórico de dados, também poder fazer relatórios que trazem uma análise histórica. Netrio também possibilita isso. Isso permite uma análise muito mais rápida, mais prática, que ajude as equipes a tomar decisões fundamentais com base nos dados concretos e que ajude a resolver as situações que estão ocorrendo exatamente naquele momento. Afinal, não é simplesmente uma ferramenta de dashboard, mas é uma ferramenta que ajude as equipes a serem produtivas, que a serem eficientes com situações que estejam acontecendo agora, mas que possam também utilizá-la para prevenir situações que venham a ocorrer no futuro. Pode passar para o próximo, tá? Por gentileza. E um diferencial relevante que Netrio traz é a flexibilidade de implementação, né? A gente vive num mundo onde existe uma tendência muito forte a se aproveitar de novas tecnologias, como serviços em cloud, como SaaS Native, por exemplo, mas ainda existem necessidades peculiares para a sustentação em ambientes on-premise e também o uso de clouds privadas. Então, Netrio se adequa e se adapta a qualquer uma dessas realidades. Então, pode ser implementado tanto como uma solução nativa em nuvem, inclusive certificada por SOC 2, o que traz segurança importante aí para a implementação dos serviços, uma vez que, embora não lide diretamente com dados de aplicações, mas ele lida, sim, com a arquitetura da infraestrutura. Então, é necessário manter também a privacidade nesse sentido. E onde todos os dados, processamento e interface dos usuários são providos diretamente pela cloud. Então, a BMC está preparada para fornecer Netrio como um serviço diretamente na nuvem. Uma segunda possibilidade é o uso de ambiente on-prem, com appliances virtuais, incluindo aí ambientes isolados, que não exigem acesso externo, por exemplo, para dar manutenção ao funcionamento. Então, isso traz uma flexibilidade muito grande, especialmente quando a gente está falando de redes críticas ou de alta sigilosidade, como a gente vai ver um dos casos de uso aqui logo mais. Mas também é possível ativar Netrio numa private cloud, ou no uso de uma cloud própria. Essa versatilidade permite que Netrio atenda às diversas necessidades de segurança e controle, a depender da sua realidade, da realidade que vocês experimentam na sua empresa. Porém, independente do tipo de implementação, Netrio oferece uma solução segura e escalável para qualquer ambiente. Pode passar para o próximo, vamos falar um pouquinho sobre os diferenciais de valor
que Netrio traz. Já vimos alguns técnicos bem importantes, mas em comparação com soluções tradicionais, Netrio oferece uma gestão muito mais eficiente, a ponto de, como vocês viram, um administrador poder cuidar de até 5.000, de cerca de 5.000 dispositivos. Isso é um salto muito grande, enquanto que soluções tradicionais, um administrador tem a capacidade de cuidar, de administrar, de gerenciar 1.000 dispositivos. São 5 vezes mais dispositivos por administrador, o que aumenta muito a eficiência operacional dessa equipe. A escalabilidade também é algo destacável, né? Porque ela é feita, obviamente, sob demanda. E o tempo de implementação é significativamente menor, reduzido aí de semanas para uma implementação, mesmo que do zero, mesmo que do início, para algumas horas, para poder ter Netrio rodando populando toda a sua base com a infraestrutura, árvore topológica e assim por diante. Isso certamente gera uma economia muito grande, anual, significativa, e oferece rápido retorno de investimento, inclusive. Em geral, o próprio o ROI, que pode se dizer de um pagamento, né, de retorno sobre um investimento de uma solução como o Netrio, é muito rápido, podendo ser até de alguns meses, apoiando ainda mais rápida a realização de valor numa implantação com o Netrio. E falando agora um pouquinho sobre os seguros dos dados e negócios. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, para concluir essa introdução de principais capacidades, vamos falar sobre segurança, a segurança robusta que Netrio oferece. Netrio monitora alguns dos dados mais sensíveis hoje rodando no mundo, como inclui agências governamentais, bancos, provedores de saúde e também empresas de ciências biológicas. E a plataforma ela possui controles de segurança auditáveis, de forma independente, e ela está em conformidade com o SOC 2, como a gente já tinha mencionado, o SOC tipo 2, todos os anos sendo recertificado, garantindo que as suas práticas de segurança elas estejam sempre atualizadas e eficazes para qualquer realidade. Além disso, o Netrio é o único provedor de soluções de monitoramento de redes atualmente certificado com status de Veracode Verified Team. Essa certificação ela confirma que Netrio monitora e aprimora ativamente as suas práticas de segurança em todas as etapas, desde o desenvolvimento do produto até a implementação, o uso e a sua sustentação. Isso inclui auditorias de segurança tanto das bibliotecas nativas, quanto também das bibliotecas de terceiro, garantindo que todos os componentes da plataforma atendam aos mais altos padrões de segurança. Então, com o Netrio, você pode ter confiança de que os seus dados e as operações elas estarão protegidos por uma solução que coloca a segurança no centro de tudo, o que sincroniza muito bem com o que BMC já vem fazendo em toda a sua plataforma, e não é diferente com Helix AIOps, e Netrio se soma muito bem, garantindo aí a segurança fim a fim, desde o desenvolvimento, a implementação, ao uso e a sustentação. E para concluir, vamos falar um pouquinho sobre exemplos, alguns casos de uso, né? Nós vamos passar por estudos de alguns casos de uso de clientes, onde veremos como que Netrio está transformando a gestão de redes em diferentes indústrias, e esses exemplos mostram a flexibilidade e o impacto real da solução no dia a dia dessas grandes empresas. Veremos uma sobre uma rede de fast food e também atendendo, inclusive, agências governamentais de alta segurança. Meu amigo o Rafael Olhor vai me ajudar, inclusive, com os resultados alcançados com o Netrio nesses clientes. Vamos para o primeiro, Rafa? Vamos lá. E você já deu um spoiler pro pessoal também. Já dei um spoiler, né? O primeiro é uma rede de fast food, né? Então, nosso primeiro estudo de caso é essa grande rede de fast food, com mais de 14.000 lojas espalhadas e cerca de 150.000 funcionários em 100 países. Então, uma grande corporação. Tenho certeza que você já comeu um lanche feliz lá algum dia. Não sei se eu dei spoiler de quem é, né?
Bom, essa empresa ela enfrentava desafios significativos de visibilidade, de rede e também de segurança. Isso devido a um ambiente muito complexo. Imagina, são 100 países, com administrações particulares em algum aspecto, né? É, são mais de 14 mil, né, localidades, então isso traz um esforço muito grande, né? Então, devido a esse ambiente complexo e a um grande esforço administrativo para sustentar essa infraestrutura, eles tinham dificuldade de personalizar relatórios e dashboards, por exemplo. Isso gerava uma fadiga no gerenciamento de eventos e de incidentes, que impactava, obviamente, no tempo de resposta e na solução dada para cada um desses eventos e incidentes identificados. Então, desde que eles implementaram o Netrio, obtiveram alguns resultados muito interessantes. Julio, conte para nós um pouco sobre os Agora é resultados comigo. obtidos. Tá, o Ítalo falou 14 mil localidades, 40 mil equipamentos, automatizaram todo esse processo de onboarding por todos esses sites diferentes, essas lojas diferentes. Com esse aumento de padronização, aumentaram a segurança, então diminuíram a exposição da rede deles. E lembrando que se a rede deles não estiver funcionando, você não consegue o seu fast food, então é tudo isso para Seu garantir o lanche feliz? sucesso. Esse é o lanche feliz. Fica a dica. Tudo isso para garantir que todas as lojas tivessem funcionando. E trouxeram também visibilidade, semelhante a esses dashboards ali em cima, que permitem eles ver como é que está a saúde por estado, uma visão global, como é que está para o estado, como é que está para a cidade, até chegar na loja para ver, olha, essa loja não está fora, mas está num link secundário. Eu preciso atuar antes que tenha algum problema ali. E eu até gostei muito da frase que o Alex falou mais cedo, que é a tradução de storm de eventos para tormenta de alertas. Eles conseguiram se afastar daquela tormenta de alertas infinitas para conseguir fazer uma monitoração efetiva para todos esses equipamentos, todas essas localidades. Em essência, eles passaram a ser extremamente proativos na gestão da sua infraestrutura. Então, Ítalo, Legal. Então, mesmo tendo uma infraestrutura bastante complexa, eles conseguiram obter resultados muito rápidos com essa implementação de Netrio. Um outro exatamente. exemplo que nós trazemos aqui para vocês hoje é de uma grande agência federal aí dos Estados Unidos e que é responsável por gerenciar mais de 15 mil dispositivos em redes isoladas. Então, aqui estamos falando de infraestrutura altamente segura, né? Então, uma agência federal de segurança, obviamente que Segura esse era um e não requisito importante. segura e não pública. Então tem os locais que você pode achar no mapa e tem Exato. locais que você não pode achar no mapa até para questão de investigação. Exatamente. Então, Nada então poderia ser objeto de vazamento de informações, inclusive o gerenciamento da infraestrutura. Então, antes de Netrio, essa agência ela enfrentava problemas com ferramentas redundantes. Então, eles tinham dificuldade de ter uma visibilidade centralizada, até por conta da necessidade do sigilo, né, de ter essas redes isoladas. Então, acabava tendo muitas ferramentas para executar a mesma funcionalidade. Então, isso dificultava muito a escalabilidade e, obviamente, uma gestão eficiente, né? E o que fazia com que muitas pessoas fossem deslocadas para poder executar as mesmas tarefas, o mesmo tipo de atividade, e que não gerava, obviamente, nenhuma eficiência operacional. Então, quais os resultados que eles obtiveram com essa implementação, Leo? então, muito semelhante ao caso anterior, mas aqui tem muita ênfase em questão de eficiência. Vários sites precisavam subir uma unidade remota em poucos dias já está pronto para as atividades dessa agência e precisava reduzir o esforço necessário para isso. E foi justamente o que eles conseguiram alcançar. Então, nas localidades públicas, possuem clusters centrais do Netrio para ter aquela visibilidade de rede padrão, com acesso à internet, toda a parte de monitoração padrão. Mas nessas localidades isoladas, tinham instâncias do Nether que sumiam em poucos minutos, não dias, minutos, já com todos os dashboards, todas as configurações necessárias, porque não tinha acesso à internet. Era uma forma, eles conseguiram atingir uma forma rápida de subir ele já está pronto para eles usarem, sem aquela necessidade de ter que aquele monte de ferramentas, treinamentos ineficientes para o pessoal conseguir fazer o core business deles, que é a investigação. Então, e com isso conseguir reduzir também a quantidade de infra necessária para monitorar os equipamentos. Então, quando o Ítalo e o Alex falaram mais cedo de
conseguir fazer mais, conseguir monitorar mais equipamentos, esse aqui é um exemplo de um cliente obtendo esse resultado. Se é mais padronizado, se é menos complexo, tem todas as ferramentas na pontas dos dedos, você consegue fazer mais com menos tempo, menos recursos, uma equipe mais enxuta. Perfeito. Bom, esses são só apenas dois exemplos de clientes que escolheram o Netrio para melhorar as suas operações. Então, o Netrio é a escolha de uma ampla gama de clientes em diferentes setores, como finanças, seguro, logística, governo e também setor de saúde. Empresas que operam com ambientes críticos têm optado por Netrio para garantir a segurança e também a eficiência das suas operações, independente do tamanho e da complexidade, usando aí da escalabilidade que a ferramenta oferece. Então, com o Netrio, empresas em todo o mundo estão alcançando maior controle e também visibilidade em suas redes. E agora que nós já vimos exemplos reais de como que Netrio está ajudando grandes empresas a melhorar as suas operações, nada melhor do que partir para a prática. Então, eu convido meu amigo Rafael Olhô, aqui, especialista no tema, para conduzir uma demo exatamente mostrando como alcançar esses resultados. Então, agora é a parte do vamos ver, né, Ítalo? A hora da verdade. Então, deixa eu pegar minhas anotações aqui para garantir que eu não esqueço de nada ao longo da demonstração. E vamos lá. Então, começando pela tela de login. Obviamente, aqui a parte de cima você pode personalizar com suas características. Aqui embaixo tem um link para páginas e dashboards específicos que você pode disponibilizar num telão, por exemplo, no seu NAC, sem precisar de login. Mas, obviamente, todos os dados, toda a parte que realmente importa para os negócios estão protegidos por senhas, por uma credencial. E assim que você loga, já temos o nosso dashboard principal, onde você tem a visão dos seus serviços, o que importa para o seu negócio, seu portal web, suas aplicações mais importantes, a rede propriamente dita. E embaixo eu tenho as aplicações que vocês oferecem como serviço. Web, o host, a parte de treinamento, regiões diferentes, N sistemas que você pode estar sendo responsável por manter. Então, em essência, o que importa para o negócio e o que é a sua responsabilidade? O que você prometeu garantir a conectividade e a saúde? E se continuarmos aqui embaixo, nós temos a visão tática. O que eu estou monitorando? Quantidade de equipamentos, quantidade de serviços, thresholds. Posso filtrar aqui também por alarmes e ver, olha, para as categorias de equipamentos diferentes, como é que está a saúde geral? Então, esses númerozinhos e essa engrenagemzinha do lado mostra se está em manutenção e a quantidade de falhas. E eu tenho também o indicativo se isso está melhorando ou piorando ao longo do tempo. É uma forma rápida de você ver, ok, qual é a quantidade de coisas que eu estou monitorando e como é que está a saúde dele e como é que isso está evoluindo ao longo do tempo. E o até bom de tocar nessa tela de categorias, que vocês podem ver que eu posso focar em tecnologias diferentes. Roteadores chaves, maior parte de servidores VMware, equipamentos Cisco, tudo que é relevante para vocês focarem. Eu tenho outras visões, então se eu clicar aqui em Sites, eu posso focar em cada uma das localidades. O exemplo da rede de fast food, por exemplo, cada loja é uma localidade. Meu data center central é uma localidade. E eu tenho também minha visão de serviços. Então, aquela mesma que está no topo da tela, tirar o filtro, aí. Eu tenho cada uma delas listadas aqui. E aí eu posso fazer o drill down em cada uma, que eu vou fazer um pouco mais para frente. E nessa mesma tela eu posso descer e eu tenho minha monitoração sintética. O próprio site do Netrio, monitoramos com o Netrio. Então tá aqui a evolução do tempo de resposta, que eu posso vir e fazer um drill down, que aqui nessa tela eu tenho um resumo do tempo de cada uma das etapas. Resolução DNS, o handshake do TCP, carregar a página, página principal, página de login, cada uma das etapas. E o legal é que você consegue ver isso na linha do tempo para ver onde teve a piora e no que teve a piora. É responsabilidade de redes ou não? Deixa eu voltar na tela principal aqui. Descer um pouco. Além dessa parte de monitoração sintética, eu tenho a parte de tráfego, seu NetFlow. Então, aqui eu tenho as direções de tráfego, então a quantidade de pacotes indo e vindo de cada sentido, os protocolos, e aí para o lado direito eu tenho o volume, mas eu tenho o
total de volumes, o que mais está sendo exportado em cada uma das localidades e os principais protocolos sendo comunicados. Então, o legal é que eu tenho um resumo não só do que está alarmando, mas o que está passando de uma ponta a outra. E aqui embaixo eu tenho minha gestão de configuração. O que mudou em termos de configuração nos últimos tempos? Aqui o ambiente laboratório vai ter poucas alterações, como por exemplo esse exemplo aqui de eu teria a descrição de uma interface, mas imagina um ambiente de produção que toda hora tem uma VLAN, tem uma descrição, tem alguma alteração frequente acontecendo no seu ambiente. Então é legal de você ter isso numa linha do tempo, até para ver, até para associar com as falhas que estão acontecendo. A falha aconteceu imediatamente após a mudança de configuração, então está isso a evidência. E voltando aqui na minha tela, eu tenho também outras visões, como por exemplo a de bancário aqui, que entra numa persona que quer ver uma visão holística de como é que estão meus serviços. Equipamento do lado esquerdo, então tem alguns exemplos aqui chaves, mapa geográfico com informações resumidas de cada uma das minhas localidades, topologia que foi descoberta automaticamente da rede, e entre outras informações, como o gráfico de uma interface específica que é chave. E eu posso fazer toda a análise em cima dela, nessa mesma visão, meu drill down, explorando o que significa cada uma dessas cores diferentes dentro dele, das alertas ativas, janelas de manutenção, métricas específicas que eu posso clicar e fazer o drill down. Mas antes disso, deixa eu só descer um pouco mais. Aí aqui embaixo eu tenho informações de tráfego, tem um uptime geral de cada grupo de servidores ou tecnologias que me importa. Tem uma forma geral de ver a saúde da minha infra. E se eu voltar ali em cima e fazer o drill down que eu falei, pegar esse de latência, eu já pulo para o equipamento, já pulo para o gráfico de métricas, que aí eu posso explorar, clicar, ver quais são os thresholds que estão configurados e quais números. E aqui em cima, pela cor, eu já sei que eu tenho outras métricas que podem estar com problemas. Então, se eu clicar aqui, já vejo logo no topo, round trip latency não está legal, está violando thresholds. E aí tem N outras métricas. Então, imagina, todo equipamento, todo servidor, tudo tem uma infinidade de coisas, de acordo com a interface, de acordo com a VLAN, de acordo com os protocolos diferentes. E aqui você tem uma visão geral de quais são essas métricas, como é que estão, como é que são os números deles. E eu posso pegar um exemplo aqui e fazer um drill down para ver como é que está nessa meta especificamente. Então, aqui, tá, eu posso ver os gaps, os números, eu posso ainda mais alterar esse gráfico e adicionar uma outra métrica. Então, deixa eu achar o equipamento aqui na lista, telas, mais um, R1, CPU, aqui, opa, esqueci de adicionar. Aí, pronto. Então, agora eu tenho tráfego e CPU. E qual que é o racional aqui? Às vezes, o volume de informações importa na performance. Então, isso aqui é uma forma legal de você conseguir fazer essa análise e olhar essas métricas diferentes e a associação entre elas. E vocês perceberam que é instantâneo. Eu posso fazer essa análise do momento que eu quiser, da forma que eu quiser, com a métrica que eu quiser, e ele vai adaptando para mim de acordo com o que eu quero analisar. Se eu voltar ali em cima, eu tenho algumas outras visões também, como por exemplo da pessoa de Network Engineering. Novamente, as informações que são relevantes para essa pessoa. Então, tráfego de rede, algumas métricas específicas. Eu tenho uptime de servidores, eu tenho lista de incidentes. Então, aqui, a lista de incidentes. Então, pensa em incidentes como uma massiva que aconteceu. Então, eu tenho várias falhas, e eu tenho a data de quando aconteceram, e eu posso vir e subir e ver outras sumarizações gerais do meu ambiente, uptime de servidores, enfim. Então, isso aqui é mais um exemplo de persona. E eu tenho mais um, que é a visão executiva. Então, pensa no gerente que não quer saber tantos detalhes, só quer saber, está em pé ou não está em pé? O que está acontecendo? Está trafegando informações? Como é que estão meus aplicativos aqui do lado direito? Então, aquela parte de monitoração sintética. Está passando tráfego? Eu tenho meu mapa geral aqui. Como é que essas coisas estão tudo verdinhas? Essa é a chave da pergunta. E aí eu posso ele pode vir e ainda clicar e fazer um drill down num desses serviços, pegar a infraestrutura como exemplo, e ver, ok, como é que ele está? Como é que esse serviço está? Ok, tá, tem uma linha do tempo, a saúde dele, o percentual dele está degradando, e eu tenho também o resumo das outras informações aqui na frente.
que eu posso clicar, fazer um drill down e ver mais informações. Ah, essa interface está com problema, é um problema crítico. É a interface número 2, não tem a descrição aqui. Eu posso vir, clicar e fazer um drill down direto no equipamento e ver as informações. Então eu fui tudo desde um dashboard de serviços até o equipamento, as alertas dele especificamente, as métricas importantes. E o legal é que essa visão desse equipamento vem de um template, você pode customizar, mas vem de um template, que já vai destacando as coisas chaves para você focar. Então, é um equipamento de borda, qual é o link mais importante? Aquele ali. Quais são as interfaces mais importantes? Essas. Tem algum problema? Está ali do lado esquerdo. E em cima, eu posso ir navegando os atributos diferentes deles. Serviços, por exemplo. Está respondendo ping, o aplicativo está em pé, a autenticação está funcionando. Então, eu posso ver a saúde de cada um desses sistemas. Os gráficos de performance que exploramos anteriormente. Eu tenho também a topologia, que vem, novamente, automática. Então, ele consegue fazer associação entre esse equipamento e outras localidades. Eu tenho também o análise de tendência. É uma forma de ver como é que esse equipamento está se comportando ao longo do tempo. Então, cada mês, teve uma melhora ou teve uma piora? Os thresholds estão melhorando ou estão piorando a violação deles? E tem mais um ponto também, que é aqui em cima, que é o QoS, que eu acabei pulando, que é para ver mais detalhes assim nesse tráfego, o que está passando em cada uma deles, como é que está a volumetria, eu estou tendo perdas de pacotes ou não estou tendo? Entre outras informações que são relevantes para a QoS, a entrega do meu serviço de fato. Então, redes é extremamente importante porque ele permite comunicação, mas é bom entender o que não está funcionando em termos de comunicação. E indo para outro ponto, estava olhando minhas anotações, eu tenho também visão do Microsoft 365, monitoração de aplicação. Então, como é que está meu Exchange, meu OneDrive, outras coisas do Microsoft 365? O que está usando de storage? O que mais está usando? Então, SharePoint, e-mails. E eu posso clicar também, pegar esse exemplo do OneDrive, como é que está a latência dele, tempo de resposta. Está melhorando, está piorando. E é legal que você consegue usar isso para perceber problemas antes que as pessoas começam a reclamar. Como é que está a média, tempo, armazenamento, usuários ativos. Posso clicar também no SharePoint e ver as informações do SharePoint. Mesma coisa para todos eles. Então, aí. E aí eu posso vir e clicar e fazer um drill down para ver em mais detalhes. Então, está aqui o gráfico, semelhante aos anteriores. E eu posso vir, arrastar, olhar os atributos específicos. Posso vir e alterar a linha do tempo. Então, pegar os último ano, que vai ter mais informações. Então, tem um período que eu paro de monitorar, mas eu tenho toda uma linha do tempo que eu posso vir, alterar, eu posso olhar 5 dias, perguntar aí as informações. Posso colocar uma linha de tendência, que, bom, bem que pouco tempo não é muito interessante, mas eu vou olhar um ano. Um ano vai ser possível ver a linha ascendente. Aí, começou em quase nada e agora tem uma tendência de aumento. E o legal é que todas essas informações você pode exportar em CSV, numa imagem. O Netrio tem várias APIs para fazer integrações com outros sistemas. Então, não é porque está no Netrio que é só dele. Não, a ideia é compartilhar e trazer transparência para a sua operação. Que isso entra até no ponto que eu vou mostrar um pouco mais para frente, de integração com o restante da nossa monitoração do Helix. E continuando aqui, tem os thresholds embaixo para alertarem. E eu tenho também a parte de tendências globais. Então, eu mostrei do equipamento. Eu tenho aqui geral de todo o meu ambiente, que eu posso filtrar por categorias diferentes que eu quero focar, por tipo de dados, por faixas de horários relevantes, 24/7, horário comercial, o que for. E aqui embaixo eu tenho um resumo. Tá, como é que está a saúde? Eu posso clicar para limpar um pouco a tela, para ver o que mais está sendo impactado. E assim ter aqueles insights, ter aquele acompanhamento da tendência de se está melhorando, se está piorando, e o que mais está falhando, o que mais está crônico. Então, nesse meio ambiente aqui, eu não tenho nada crônico, mas tem algumas coisas degradadas, mas a maioria está saudável. Posso ver a tendência, se está melhorando ou piorando em termos percentuais, seja por grupos diferentes, seja por sites diferentes. Então, pegar servidores Linux, posso clicar, fazer um drill down, ver a tendência desse grupo específico, muito semelhante ao anterior. Então, antes era o global, e aqui eu tenho o específico dos servidores Linux. Quais são os servidores
que eu estou monitorando, a saúde geral deles, agrupamentos deles também. E eu posso clicar em um servidor específico. é, Acabei clicando na tela errada. Mas aí eu posso clicar no servidor específico e aí eu chego no equipamento. Mas eu, pulando para outro ponto, eu posso ir direto para syslog e deixa eu só... Peraí aqui, um problema no meu navegador. Só um instante. Só um momento aqui. Problemas técnicos. Aí, continuando. Além daquela visão, tem a visão de syslog. Então eu posso, além de ter a monitoração direta, eu posso receber informações. Então aqui eu posso filtrar e ver, ok, o que eu estou recebendo em termos de informações. Então, tem um grupamento aqui, deixa eu clicar. Então eu tenho chefes e CNPs que eu estou recebendo, eu tenho N outras informações que eu posso filtrar em cima disso. Então, pegar aqui, syslog. Então, esses são os syslogs que eu estou recebendo. De qual equipamento? Então, a mensagem especificamente que foi enviada, posso vir e interagir com o log, aí clicar no equipamento, e aí chego nele, e aí eu chego naquela mesma visão. Então, da informação, chego no equipamento, entender o que está acontecendo, se tem algum alerta. Lado esquerdo tem inclusive a informação que teve uma alteração de configuração, um alerta que a configuração foi alterada. E seguindo, eu tenho também a gestão de configuração. No dashboard principal, eu tenho aquela visão, aquele calendário que eu posso voltar no tempo e ver que foi sendo alterado. Então, no mês passado, teve uma alteração no laboratório, que é aquela descrição da interface que eu tinha falado anteriormente, e eu posso clicar e ver isso numa lista. Então, aqui, todos os equipamentos foram alterados. Por que que foi alterado, a data, e eu posso vir e clicar no equipamento para chegar na configuração dele. Então, aqui. Aí eu posso vir e clicar em comparação e falar, olha, eu quero analisar entre a versão mais antiga e uma versão intermediária aqui. Comparar. E aqui estamos. O que foi alterado? Uma descrição da interface. Então, as configurações estão, em essência, na ponta do lápis, na ponta dos dedos, na verdade, para você ver o que foi alterado e fazer todo o seu processo investigativo na sua administração de redes. E, mas, voltando uma tela. Só um momento agora para a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, essa é a visão da ferramenta. E agora para a parte mais interessante. Vamos fazer uma simulação de uma falha. Então, tenho um simulador de rede, aqui, GNS3. Então, tem vários equipamentos para simular sites diferentes. Então, tem um central, tem localidades diferentes, tem minhas lojas, minhas agências. E essa parte garante conectividade para mim e eu posso fazer com que esses equipamentos falhem para gerar alertas para nós no Netrio, que ele está monitorando isso aqui ativamente. Então, se eu parar esse roteador, então stop aqui nele, esperar um pouquinho, o Netrio vai reconhecer que essas interfaces estão down. Mesma coisa com esse outro equipamento. E se eu esperar um pouco, o Netrio vai perceber essas falhas. Então, ele vai ficar testando para ver, olha, está em pé ou não está em pé? E uma vez que ele detecte isso, a gente volta na tela do Netrio, e na lista de incidentes, as minhas massivas que estão acontecendo, dá um refresh nessa tela, aí estamos. Já percebeu falhas que estão acontecendo. Note que tem uma série de sites, por um lado, que estava falhando, mas aqui eu peguei casos principais. Ou para quem foi escalado, posso dar ACK no alarme, o que foi alarmado, posso alterar a prioridade depois que der ACK nele, o log de o que aconteceu, o equipamento que posso clicar para fazer o drill down, mas antes disso, tem uma lista de ações que eu posso disparar nele. Isso pode ser automático, pode ser manual, mandar para o Teams, por exemplo. E eu posso vir e clicar e fazer um drill down no equipamento. Como é que esse equipamento está? Que tipo que ele é? Quais são as características dele? Quando foi o último status? É, Enfim, ter todas as informações que vieram dele para eu conseguir julgar a importância e entender o contexto.
E aqui em cima tem todas as outras visões. Como é que estão os serviços? O Ping parou de responder há 1 minuto e pouco. Tem outras coisas que ele até parou de monitorar porque o Ping parou de responder. Eu tenho o gráfico de performance, que eu posso ir analisando. Então, todo aquele processo investigativo de ir entendendo as métricas, eu posso ir fazendo. Visão topológica, eu posso ver, ok, qual que é o impacto dele em outras localidades. Aí, análise de tendência, que isso vai sendo alterado ao longo do tempo, à medida que a falha está acontecendo. Aí, agora, só para fazer um outro shift, então, pausando. Simulador de rede, gerei uma falha, Netrio percebeu, gerou um incidente, o pessoal fazendo investigação do ponto de vista de redes. Essa é a falha, deixa eu ter todo o contexto necessário para resolvê-la. Além disso, essa informação, como eu falei, não fica só presa no Netrio, isso aqui também sobe para outras soluções, como o nosso Helix AI Ops. E uma porta de entrada para o Helix AI Ops é pelo o BeHome. Então aqui tem a lista de eventos dele. Não é a parte mais bonita, mas é só para mostrar que as informações chegam. Então, aquela que tá lá que eu dei no roteador apareceu aqui. Então, eu tenho uma massiva que tem todos os eventos relacionados aos equipamentos que estão lá na saúde geral deles. E eu posso, inclusive, voltar e. Não, peraí, naquele mesmo lado direito aqui. Eu tenho outras informações, como os serviços foram impactados e outros atributos que o Netri pode encaminhar para o BeHome para ter mais contexto. E o legal é que o Netri é o foco em redes e as coisas que a rede provê conectividade, que provê o acesso. Quando a gente vai para a nossa camada de IOPS, eu já estou pensando nas outras tecnologias, seus WebSpheres, seus servidores, seus mainframes, seus fluxos de Ctrl-M, coisas que são os outros componentes das suas aplicações e dos seus serviços de negócio. E essa visão é consolidada no nosso Helix AIOps, que eu tenho os meus serviços, e a gente chama de AIOps porque é uma monitoração do serviço, que é aqui do lado eu tenho toda a lista, e antes de eu clicar, só terminar de explicar aqui, tirar minha mão do mouse, é, do lado esquerdo eu tenho como é que está a saúde deles, com os piores no topo, lá à direita eu tenho minhas massivas, e isso é uma visão geral de como é que está o meu negócio. Mesma coisa que o Netrio teve aquela tela com os business workflows em cima, que são meus aplicativos e serviços, aqui eu já vou para a camada de cima, olhando outras tecnologias, de uma visão mais holística. E fazendo um drill down nessa parte aqui do Apex Conectividade, que veio do Netrio, eu tenho uma linha do tempo, como é que está a saúde. Então eu tenho um evento que aconteceu no Netrio, que eu fui simulando algumas vezes, como é que está a topologia, causa raiz e tudo. Então foram 2 fases que eu causei, que eu posso clicar e ver quais são os eventos associados a cada um deles. Posso tirar o filtro e olhar aquela rede inteira, que tem alguns agrupamentos aqui para facilitar, mas é uma forma de ver a visão geral. Normalmente, posso clicar, ver como é que está, tem incidentes, tem outras coisas. Posso ver as massivas que aconteceram, como essa aqui de 10 eventos que foram feitos por Netrio, um incidente que o Netrio registrou, as prováveis causas raízes baseadas nessa topologia. Tem alguns exemplos aqui. E além dessa visão de serviços, eu posso pular para a massiva direto. Tudo o que aconteceu. Ela tem várias falhas, algumas já foram resolvidas. E eu posso, inclusive, clicar no incidente de alguma que aconteceu, que isso me leva para o Helix ArtSM. E aí no ArtSM tem toda a parte de gestão de serviços. Como é que está meu SLA? Qual que é a falha? Quais são os atributos desse chamado? Quem que está tratando? Em outras informações. Mas voltando ao nosso AIOps, com isso eu consigo ver uma visão geral, holística, não só de serviço, mas de todos, que é nessa tela aqui, que eu tenho a saúde geral do meu ambiente. Então, pegando esse exemplo aqui, a conectividade fornece acesso para várias outras coisas, inclusive redes de clínicas. Então, é uma forma de ver, olha, esse problema está acontecendo. Eu preciso envolver redes ou não preciso envolver redes? Porque se o banco está reclamando, mas não tem nada em redes, muito provavelmente não é redes. Então, não precisamos importunar os times incorretos. É uma forma de trazer eficiência para o seu time. A TSM tem um registro, já sabe qual é a prova causa raiz. O Helix AI Ops, essa tela aqui, tem uma visão das camadas do serviço. Netrio ajuda o time de redes a não perder a visão do que é importante do negócio e até mesmo mostrar a importância que eles estão fazendo na companhia e também focarem no que eles têm autonomia para resolverem. E se eu voltar no meu simulador, vir dos equipamentos que eu tinha parado e iniciar eles, Netrio vai perceber que eles voltaram à ativa. Então, deixa eu.
aqui. Se eu voltar na tela de incidentes, eu consigo ver todos os incidentes. Então, se espera mais um pouquinho, eles vão ser limpados. Então, deixa eu dar um refresh na tela. E tá aí, limpado. Problema resolvido. E se eu voltar no AIOps, espera um pouquinho, ele vai fazer o drawdown no evento, no serviço. Já começou a limpar os eventos. Mais um refresh deve estar tudo ok. Tá aí, tudo verdinho. Serviço voltou à normalidade. Massiva foi fechada. Tá aqui ok. Voltando à visão geral, tudo verdinho. Massiva fechada. Problema resolvido. Então, pessoal, essa é a demo que eu queria mostrar para vocês. Então, em resumo, vocês viram, tem dashboards de pessoas diferentes. Quero ter uma visão holística das minhas agências. Eu sou uma pessoa que precisa fazer investigação, eu sou um engenheiro. Tem todas as métricas, uptime, o que você precisa para cada uma dessas funções que vocês estão executando. Então, dashboards específicos, desde visões globais até os serviços, até o equipamento, até a métrica que vocês querem investigar, relatórios instantâneos, gráficos instantâneos, linhas de tendência, multimétricas, com acesso à topologia, configurações, NetFlow, QoS. Isso é integrado com nossas outras soluções, nosso Helix AIOps, Helix ITSM, para vocês terem uma visão holística de sua infra, suas aplicações e serviços. Em essência, o que importa para a companhia? A importância do seu time de redes. Então, pessoal, muito obrigado. E agora eu vou passar para o Alex para fazer o fechamento para nós. Solamente un minuto máis para fechar a sesión de hoy. Vocês puderon ver por qué BMC adquirió Netreo, cuáles son esas capacidades que facen que Netreo sea una ferramenta de primeira cualidade. Vocês viron unos resultados de clientes como McDonald's, de Agencia Federal Americana, donde reemplazaron competidores como SolarWinds, e os clientes están moito satisfechos con as instalaciones de Netreo. Son os 3 puntos principales que nós queríamos transmitir na sesión de hoje. Italo? Bom, e antes de finalizarmos, eu convido todos vocês a agendarem uma demonstração personalizada em netrio.com/request-a-demo ou entrar em contato direto conosco através do e-mail netrio@bmc.com para discutir como que a solução ela pode atender às necessidades específicas da sua empresa. E, além disso, nós temos uma oferta especial de quem agendar aí uma demonstração hoje receberá um passe gratuito para uma certificação virtual do Netrio University, o que é uma oportunidade aí incrível para administradores aprimorarem, né, as suas habilidades nas nossas soluções. E, por último, convidar para o BMC Connect, que acontecerá de 14 a 16 de outubro, no Fontainebleau, em Las Vegas, que é um evento ideal para se conectar com os líderes da indústria, descobrir todas as novidades do portfólio da BMC, com foco em IA, também em automação. Então, espero que vocês consigam também observar este evento, BMC Connect, e estão convidados e esperamos ver vocês ali. Para finalizar, nós agradecemos muito a participação de todos que tiraram um tempinho desta manhã para aprender um pouco mais como é possível melhorar as suas operações, vendo na prática aqui como que Netrio funciona, como que se encaixa muito bem no portfólio de observabilidade da BMC com BMC Helix. Então, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, estamos à disposição para continuar essa conversa após o webinar. Muito obrigado, pessoal.